Olá, nesse vídeo vamos resolver um problema que a professora lá do canal Juliana Mathis trouxe. E ela no início do vídeo fala exatamente sobre o que conversamos no vídeo passado. Maneiras, estratégias recorrentes que você vai abarcando no seu repertório de exatas que conseguem ser úteis em diferentes situações, porque no fim os problemas acabam se utilizando fundamentalmente de uma mesma estrutura de estratégia de solução. Aqui é interessante você se utilizar de simplificações e fatorações. Então eu vou mostrar um jeito um pouco diferente do que ela mostrou, que vai facilitar muito a resolução desse problema. Então você tem uma equação trigonométrica, você deve resolver aí nos reais em x, né? Então você sabe que seno de 2x pode ser escrito como 2 vezes o produto de seno por cosseno. Esse cosseno de 2x eu vou jogar para o outro lado, que quando somado com 1, retorna algo interessante. E aqui eu vou manter aqueles outros dois termos do lado direito. Começa a ficar interessante. Por quê? Eu vou jogar esse seno para o outro lado, então você vai ter 2 vezes seno de x, cosseno de x, menos seno de x. 1 mais cosseno de 2x, você pode reescrevê-lo como 2 vezes o cosseno ao quadrado de x. Por fim, você ainda tem o cosseno de x, né? E aqui fica muito autoevidente o que você deve fazer. Vou colocar o seno de x de um lado em evidência, e o meu termo residual vai ser 2 vezes cosseno de x menos 1. E do outro lado, eu prossigo justamente com cosseno de x em evidência. Daí eu vou ter o mesmo fator, cosseno de x vezes 2 menos 1, como termo residual. E olha só, agora eu consigo colocar o 2 cosseno de x menos 1 em evidência, e o meu termo residual vai ser seno de x menos cosseno de x. Tudo isso é igual a zero, e aqui você tem uma equação muito elegante de ser resolvida, né? O primeiro cenário é que cosseno de x vai ser meio, e nisso você tem diferentes soluções. Aqui eu vou listar todas, ainda que de forma redundante. Então você vai ter x igual a π sobre 3 mais ou menos 2kπ, ou o x sendo igual a menos π sobre 3 mais ou menos 2kπ. Sim, existem soluções redundantes aqui, e é interessante que você consiga estudar de forma autônoma para conseguir escrever o conjunto dessas duas escritas em uma única reescrita. Bom, e no segundo cenário você vai ter seno de x menos cosseno de x sendo igual a zero, né? E aqui é muito interessante você se utilizar desse pequeno artifício, em que vai ser o seno da diferença multiplicado por raiz de 2, tudo isso igual a zero. Bom, isso só vai acontecer, né, se esse seno em particular for igual a zero. O que significa dizer que o argumento x menos π sobre 4 vai ter que ser da forma k vezes π, sendo k, em todas as suas ocorrências, um número inteiro. Que o sinal de menos nas duas soluções acima, eles são desnecessários, porque você pode adotar valores negativos e positivos para k, então não há necessidade de fazer uma discriminação pelo sinal que o acompanha. Certo, então o conjunto V ou conjunto solução, que é justamente a resposta ao comando resolva a equação, ele vai reunir todos os valores de x que satisfazem a equação em vermelho, né? Então sempre que o problema tiver o comando resolva, você deve dar como resposta um conjunto que contenha todos os valores que são capazes de resolver a equação problema. Bom, então você começa dizendo que o x pertence aos reais, tal que x ele pode ser escrito como mais ou menos π sobre 3 mais 2kπ, ou passando esse π sobre 4 para o outro lado, você teria kπ mais π sobre 4. Em ambos os cenários, k pertencendo ao conjunto dos inteiros, e fecha sua chave. Com isso você finaliza o problema encontrando todos os valores de x listados aí nesses seus conjuntos solução ou verdade. Muito obrigado e até uma próxima.